Senhoras e senhores, hoje tem música boa no programa. O meu convidado de hoje é o Sérgio Lamarca. Tá começando o Cafezinho A2 aqui na TV Univale. Agradecer a tua presença aqui, Sérgio. Prazer em conhecer, não conhecia você. E me falaram sobre você, que você é um cara que tem uma música diferente. Não é verdade? Como é que você se define musicalmente, Sérgio? Eu vi ali que você tem influência africana e também do jazz, né? Sim. Que é uma pegada assim que não é nada assim tão muito comercial. Sim. Mas como é que você se define na música? Difícil a gente se definir, né? Ainda mais na área que a gente está atuando e começando, assim, dando os primeiros passos. Eu me defino como uma pessoa que teve uma base musical vinda dos meus pais, já da música brasileira, meu pai um pouco da música norte-americana e também muito do samba, meu pai é carioca, eu também. E aí, depois eu tive a felicidade de morar em Itajaí, que é um lugar que tem o Festival de Música de Itajaí, no qual eu tive, bebendo da fonte com os grandes mestres da música instrumental brasileira e do jazz, aulas com as pessoas que eu idolatrava. Então acabou que isso ficou impregnado desde a minha adolescência. São já 14 festivais que eu faço, oficina, só nos últimos 3, desde 2011, que eu não tive mais tempo de estar fazendo, mas foram 13 anos estudando com grandes nomes, então acabou que isso fez a minha base, é o que sai de mim, da onde que parte tudo, né? Então a música popular, o jazz, depois posteriormente, depois de ser autodidata durante vários anos, eu estudei no Conservatório de Música Popular e também fiz workshops e oficinas nos festivais de jazz da Europa. Então o jazz está impregnado em mim. Na minha vivência na Europa em 2011, em Portugal, eu toquei com o pessoal do Cabo Verde, então veio muito daí a música africana e de um compositor que está despontando agora, que é o François Molecá, que eu tive o prazer de tocar guitarra com ele, produzir um trabalho com ele, produzir um show que circulou o Sesc, chamado A Companhia Gentil Convida, que foi em 2011 e 2012, e ele é do Congo, meus pais também, então ele traz muito da música africana, então o que eu já vinha apaixonado pela música africana, eu tive o prazer, a vida me brindou com esses artistas que me trouxeram uma matriz africana para minha música, assim. Aliás, você fala e eu não consigo parar de reparar no seu cabelo. Putz. Ele sempre foi assim? Ele teve uma fase assim, depois eu cortei e depois ele voltou. Depois que meu filho nasceu, eu parei de cortar o cabelo de novo. Ah, tu já é papai, então? Sou papai. Sério? Eu sou um senhor de 30 anos de idade. Não, tá. Eu achei que você tinha menos, aliás. Desde quando você é papai? Quantos anos ele tem? Meu filho vai fazer 3 anos em setembro e desde então a vida mudou totalmente, tudo. A maneira até de lidar com a minha música e com tudo, assim, mudou tudo, assim. Então, eu tenho esse filho maravilhoso chamado Benício. Há 3 anos aí vai fazer. Então a paternidade realmente mudou na tua vida? Tipo, dizem que quando a gente tem um filho, eu não consigo imaginar isso, mas enfim, quando a gente tem um filho, a nossa visão do mundo, ela se modifica completamente. E o que muda? Sim, primeiro os instintos, coisas assim, instintivas, começam a despertar em ti que tu nunca despertou antes. E com isso tu começa a reparar principalmente em sentimentos que tu tinha muito amor e outras coisas assim relacionado à paixão, relacionado a um romance. E aí tu começa a ver o amor e começa a ver as coisas assim de uma forma mais sutil, de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, verdadeira do que às vezes o nosso ego e as nossas vontades quer que seja. Porque o nosso filho, geralmente, ele vem com uma coisa que ele não faz o que tu quer, né? Ele não... é bom se ele fizesse, né? Então aí a gente começa a amar aquela pessoinha que faz tudo ao contrário e que tá cheio de descobertas, aquela coisa assim. Então é um amor que desperta totalmente novo e por um amor que nasce do nada e é o maior que tu tem. Então... Que é o amor incondicional, que dizem, né? Sim, sim. Que dizem, eu gostei do teu tom, que dizem. Que dizem, pô, eu não tenho filho, então não, eu fico imaginando, né? Não, e até mesmo depois disso mudou assim até a maneira com qual eu me relaciono, assim, até com relacionamentos românticos, assim, de amor.
com mulheres. Então, esse amor foi primordial, assim, para eu mudar, assim, digamos, até virar homem mesmo, assim. Mas você é pai solteiro, então? Pai isso? solteiro, né? Você é pai solteiro, que legal, deve ser legal ser pai solteiro. É legal, hoje em dia, assim, 2015, né, tipo, se ele tivesse, sei lá, em outros tempos, talvez não seria tão legal, mas... Tem os prós e tem os contras, né, então a gente vem tentando fazer isso da melhor maneira possível para a criança, ter toda a estrutura de pai, de mãe, de todas essas coisas assim, entender isso tudo. Mas é interessante, assim, tem momentos que ele fica de tira-colo, né? Que tu vai pra reunião e não tem vó que segure, não tem ninguém pra segurar na hora e tu leva ele de tira-colo, ele fica ali igual papagaio de pirata do lado. E aí, ele já tá falando? Ele já fala tudo, assim, já debocha, já é irônico, já é sonso. Ele já tira sarro, já tira sarro, já é sonso, faz caras, tipo, meio que atua, assim, já dá pra ver como ele tá vivendo, assim, vivenciando as coisas. E foi engraçado que um trabalho que eu produzi em 2013, de um cantor daqui da região, da MPB também, de música popular, eu fiz direção de arte do trabalho dele e produção do disco dele. E aí no dia de gravar, assim, meu depoimento, como é que foi trabalhar pra ele, eu tava com o filho de tiracolo, assim, meu filho me incomodando no colo de um lado pro outro, e eu dando, não, foi super legal fazer esse trabalho e tudo mais, e o filho puxando minha camisa, assim. Então, é engraçado que um pouco desse negócio de pai solteiro é que ele vai experimentando dos meus ambientes de trabalho, ensaios, fora que tem vovó e vovô coruja que tu, quando não dá, tu deixa ali, né? Mas ser pai solteiro hoje em dia é uma experiência, assim, muito louca. Tanto é que quando tá no momento meu e dele, assim, é um momento que tá totalmente despido de qualquer pudor, ego, qualquer coisa. Vira aquela coisa meio que só existe quando tu tem um filho e tá sozinho com ele. Tá, mas ele puxou o teu cabelo? Não, ele, graças a Deus, puxou a mãe dele, linda. A mãe dele é linda demais, ele ficou lindo igual a mãe dele, mas ele puxou todo o meu temperamento, assim. A personalidade. A personalidade é minha total, ele é muito espoleta, assim, não para. Ele dança, ele compõe alguma coisa. Tá, daí se um dia ele chegar assim e falar, papai, eu quero ser músico, quero fazer música, quero ser cantor, eu quero, sei lá, ser um grande artista. Como é que vai ser a tua reação? Ser músico, ser cantor, ser o que ele quiser ser uma coisa, ser um grande artista é outra também. Eu vou falar isso pra ele. Mas que ele não crie expectativas em cima da música e da arte e tudo mais, que a arte ela serve pra gente expurgar coisas da gente, que serve pra gente colocar coisas pra fora. Se isso vai virar um produto que tu vai conseguir atingir um nicho, se tu vai conseguir ter sucesso, é outra história. É outra história. Então, eu vou explicar muito pra ele que ele tem que se realizar com ele, primeiro. Porque eu fiz gastronomia, sou chefe nacional, fiz curso de vinho em Bordeaux, na França, larguei tudo. Aí fui fazer administração, curso de investimentos, me formei em gastronomia super novo, fui trabalhar no Rio, em hotelaria, não tinha mais feriado, em ano novo, não tocava mais violão, fiquei frustrado. Aí fui procurar uma área que eu trabalhasse e pudesse voltar a estudar, trabalhar com investimentos e tudo mais. Aí quando eu senti, opa, peraí, eu acho que eu tô fazendo isso daqui, não tenho mais dúvida de que eu faço isso mesmo. Meu pai me deu uns toques, falou, nada que tu vai fazer na vida dura menos que 10 anos, se liga aí, que ou na música, ou em odonto, ou em direito, qualquer coisa tu vai ter que trabalhar e estudar pelo menos 5 anos de faculdade, mais uns 5 de trabalho. Então eu pensei, vou trabalhar sério, vou planejar, vou usar meus conhecimentos paralelos, tanto da gastronomia quanto da administração, para planejar uma carreira legal. E eu tenho um planejamento feito já do que eu tenho que fazer, o que eu tenho que gravar, onde eu tenho que tocar. Aliás, você já tem o seu EP aqui, né? O que é um EP? É um tipo EP um CD? É um compacto, é um CD com menos tempo de duração. Um EP é quando não dava para gravar o LP, que era o grande. O LP ele tem 22 minutos, 24 minutos, não sei quanto tempo ele tem. E o EP é um menorzinho que tinha 2 faixas, geralmente, uma de cada lado, que chegava até 10 minutos, 12. E aí o pessoal tá nominando, assim, hoje em dia, o EP de um disco menorzinho, com menos músicas. Ao meu ver, na indústria musical hoje em dia, ainda mais para a música que eu faço, que é muito densa, não é interessante eu colocar um CD com muitas músicas. Pelas músicas terem muito duplo sentido, triplo sentido até, e ter uma harmonia muito delgada, muito assim, digamos que apreciativa, eu tenho que botar isso em doses que a pessoa chega desse CD. Então é legal que esse CD ele ficou no tempo certo, eu acho. Assim, ele passa muita informação nessas 7 músicas, ele tem 18, 19 minutos.
Eu tô vendo aqui, ó, as faixas do seu CD. A primeira começa ali, ó, A Sua Natureza. Dizem que a primeira faixa tem que ser aquela... Tem que começar com a melhor... É meu primeiro disco de debutante. Assim, A Sua Natureza é uma música que eu tenho trabalhado. Eu senti um retorno muito legal do público que foi nos shows. E aí, quando eu fui convidado pelo projeto So Far Sounds, que é um projeto de Londres, para gravar um vídeo que é lançado no canal deles, mundial, que acontece em todos os continentes, vários países. E aí eu gravei, e aí decidi gravar A Sua Natureza, e aí foi pro ar no mês de julho, no canal da Inglaterra, e no mês de abril ou de março foi pro canal nacional, e agora foi pro canal internacional, esse vídeo. Então A Sua Natureza eu botei de início, porque é a música que eu realmente estou trabalhando, é a música que eu acreditei de trabalho. E a última música que fecha o disco também foi a que eu tive mais retorno de YouTube. O pessoal vai nos shows e canta. Que foi uma coisa super, pra quem tá começando, super novo pra mim. Alguém cantou minha música, uau, tipo. Que deve ser um sentimento muito bom, né? Que é muito legal. Você chega no palco, a galera começa a cantar. Hoje você vai tocar no programa sim, tá, Sérgio? Vou Eu tocar. vou pedir pra você dar uma palhinha aqui de uma das suas músicas. Escolha qual, tá? Certo. A Sua Natureza que parece boa, né? Você falou? Sim. Não sei, se quiser escolher essa... Posso tocar o que você quiser, eu posso tocar inédita, se você quiser botar pra eu tocar uma do disco, eu toco uma que saiu depois e tu planeja, porque tu já viajou pra Europa, certo? Sim. Você planeja, por exemplo, uma carreira internacional? Você almeja isso? Na verdade, eu só visualizo acontecendo dessa forma. Eu não tô nem botando em sessões assim, internacional, nacional, nada. Eu vejo assim como um planejamento de eu preciso circular, como qualquer outro artista. Se tiver um público pagante, tá tudo bem, não é? Não, eu acho legal o público pagante e tudo mais, mas tem muito lugar que paga muito legal, mas o público não aprecia. Então eu tenho feito muitos shows em locais que eu não ganho tanto, quanto em outros que eu recuso, mas o público senta e não dá um pio e escuta o show inteiro e tem uma troca já nos olhares, vejo gente se emocionando, vejo gente se exaltando entre uma música e outra. E as músicas eu sempre tento trazer alguma coisa para falar sobre a vida, sobre uma reconstrução de si mesmo, uma busca de aperfeiçoamento do teu ser para ti próprio e para as pessoas que vão se relacionar contigo. Então, o meu show não dura mais de 1h10. É de 45 minutos a 1h10, 1h15. Não dá pra durar mais que isso também, né? Quem é que aguenta? Ninguém aguenta ter tanta informação assim, e é densa, informação, uma música. Você tem letras bastante trabalhadas, eu vi. Sim, Você escreve muito bem. Você é um compositor, eu achei. Obrigado, muito obrigado. Essas letras, eu escrevo muito, e nem tudo é música. Muito é texto, que acaba sendo decupado e vira música, muito é texto que vai pra gaveta, muita poesia, que é uma coisa que eu odeio. Que quando eu me vi escrevendo um monte de poesias, 300, quando eu fui ver no meu iPad tinha 300 poesias, eu pensei, caramba, que nojo que eu tenho de mim. Que nojo. Que é isso? Por quê? Não, porque Calma aí, porque a gente precisa fazer um intervalo. Tá, segura o nojo aí, daqui a pouco a gente volta e a gente vai descobrir por que tem nojo de fazer poesia, tá? Tô recebendo aqui o Sérgio Lamarca, ele é músico, o papo como sempre muito legal. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta com mais Cafezinho 2. De volta com o Cafezinho 2 e hoje eu tô conversando com o músico Sérgio Lamarca, muita música boa hoje no nosso programa. No último bloco a gente você tava falando que você tinha nojo das tuas poesias, por que isso? Eu acho que todo mundo que escreve acontece isso, até o momento que se sente seguro, até de fazer uma seleção e lançar alguma coisa, botar alguma coisa na rua. Mas eu não gosto nem das minhas músicas às vezes. Eu também não gosto muito desse programa, às vezes. Aqui o papo eu gosto, assim, mas daí quando eu vejo, assim, é que a gente se vê, a gente se ouvir, é complicado, né? E eu sou muito autocrítico, de autopunição, de auto... às vezes acabo mesmo me limitando, assim. O disco instrumental foi uma fuga para fugir da minha poesia, que eu escrevia muito. E aí eu fui para um disco instrumental já pensando em uma música descritiva, uma música que não precisasse de letra para descrever uma sensação, um sentimento. E esse disco instrumental saiu totalmente oposto desse disco que eu fiz agora de canção, que eu tive produtor, tive outros músicos, gravei com o estúdio, editei, reeditei, mixei, remixei.
E esse não, foi totalmente singelo, assim, eu gravei com um grande estúdio. Você gravou diretaço, assim, né? Diretaço. Sem pausa, Sem pausa, sem edição, sem afinar a voz, sem mudar nada. Como é o meu violão e minha voz no momento, sem pretensões. Não é a minha melhor performance, não é a minha pior performance, é uma performance Você acha que você consegue falar de tudo, assim, na música, na tua música? Quais são os assuntos que você transita, por exemplo? Qual que é o sentimento? Qual que é o assunto que você mais gosta de falar? Eu acho que deve ser o amor, né? Não, mas isso é maravilhoso tu me perguntar isso, porque eu vislumbro alguns assuntos e quando eu vou compor eu caio de novo nessa vala dos mesmos assuntos. Então, os relacionamentos amorosos, querendo ou não, é clichê e inspira quase todos, grande maioria de compositores de todos os tempos. Mas eu falo muito de uma reavaliação do ser, de si próprio. De um entendimento de que a vida, ela é exatamente o que tu precisa. Ela vai te dar exatamente o que tu aguenta, o que tu suporta, o que tu precisa naquele momento, e não adianta tu forçar, adiantar 1 ano ou 2 uma coisa que tu quer fazer, uma realização que a natureza dos acontecimentos impõe suas necessidades. Então, o que eu tento expor na música é isso, que tem algumas músicas que falam do meu erro, que eu analisei do meu caráter, que eu tenho às vezes com amizades e com pessoas que eu me relaciono, que eu não queria mais errar dessa forma. Tem outras que eu falo de que eu queria que a luz do céu fosse interior, que eu ainda estava meio opaco com os acontecimentos da vida, meio entristecido. E aí, logo depois eu saquei que a luz está dentro da gente, que a gente realmente tem toda uma luz que a gente não deve se deixar apagar por nada. E aí, em cada momento eu registro e depois eu saco, aquilo que eu escrevi, queria que a luz do céu fosse interior. Depois de 6 meses eu saquei, cara, a luz está toda dentro de mim. Tenha fé, tenha perseverança, o que tu está tendo na tua vida é o que tu aguenta. Então, e o outro é retratando coisas cotidianas. Tem a Ego de Boutique que está no disco, que retrata eu fazer trabalhos, bicos por fora da música, às vezes para conseguir alavancar um dinheiro para investir na carreira e tudo mais. E as pessoas não pagarem, ou então pagarem uma parcela e não pagar o resto, e tu vai ver na conta não depositou. Eu falo nessa música Ego de Boutique, que é o refrão, de graça vou eu, cheio de graça. E que no caso eu fiz o trabalho todo de graça. E aí a música e a poesia, tudo acaba sendo uma terapia pra mim, assim, eu acabo expurgando. Exorcizar os demônios, né? Não é isso? Exorcizar os demônios, como expurgar, desaguar, eu trato de várias maneiras, eu chamo isso. Então, e como eu fiz gastronomia, eu tenho um pouco do feeling do chefe de que nem tudo que eu faço é legal, que tu vai botar na mesa só o prato que ficou bom, que tu queimou, que ficou mais ou menos, tu não serve. Espera um pouquinho mais e leva aquele prato ok pro cliente, entendeu? Então é o que eu tenho feito com as minhas músicas. Eu componho 10 músicas, no último mês eu compus umas 6 músicas, nenhuma dá para servir na mesa para alguém digerir. São muito, digamos, quintala, assim, a pessoa vai ouvir a música, essa música não flui. E tem outras que eu vejo, não, isso daqui tá super, é um hit. Aí eu meio que tenho meio que autoanaliso e depois nos shows mesmo eu faço uma avaliação do retorno do público, assim. Chega de falar, vamos ouvir agora. Ouvir. Tá? Qual que vai ser a música que você escolheu para tocar? Vamos tocar a primeira do disco ali, A Sua Natureza. A Sua Natureza, então? Beleza? Música que eu tenho trabalhado mais. Então vamos lá, vamos ouvir Sérgio Lamarca aqui no Cafezinho 2. Não era, nunca foi, e tudo que se cria na mente do boi, novinho tem medo, e a vaca que cuida de sua natureza, perigo encontrou, ainda foi, levou, perigo demais danou-se, ferrou, a fúria da abelha, tirou o mel debaixo da telha do amor. Se não fosse mal não, então só bom seria pro bem. E toda alquimia no nó não vale a ousadia de Jó. You've got your bow, you've got your chainsaw, tied to me, tied me up again.
Who got the clothes in you, my friend? 'Cause in your heart that I'll beat again, yeah. Sweet like candy to my soul, sweet you rock, sweet you roll. Lost for you, I'm so lost for you. Se não fosse mal não só, então só bom seria pro bem. E toda alquimia num nó não vale a ousadia de Jó. Palmas no estúdio aqui. Bate palma aí, câmera. Muito bom, muito bom. Essa coisa de misturar português e inglês é muito legal. Eu trabalho bem pouco com isso. Isso daí foi uma coisa uma dica do pessoal do Soulfire, até eu não costumava fazer. Tem umas composições em inglês que eu não toco nos shows. E essa música não é minha, essa que eu cantei em inglês, é de um compositor que eu admiro muito. E pelo pessoal do Soulfire eu tive contato com ele, que é Dave Metal's Band. É a música Crash Into Me, que eu canto um trecho meio que de referência a ele, porque ele me influenciou muito. E quando eu fui chamado para gravar esse projeto, eles falaram, tu toca cover? E eu falei, cara, eu não toco cover, eu mal toco as minhas músicas. E aí eles queriam que eu tivesse um cover, assim, que seria mais apelativo para divulgação deles. Eu falei, cara, eu posso botar um trecho da música de tal cara no meio. E aí falaram com ele falou, super, deixou, e eu incorporei de estar nos shows e o pessoal até gosta, assim. Então, eu componho em inglês, já compus em espanhol até, mas eu não me sinto ainda seguro para tocar tanto as minhas músicas em inglês. Essa daí realmente foi uma coisa que o pessoal pede mesmo. Mas me fala ainda, eu quero saber da tua viagem para a Europa. Como é que foi essa experiência para ti? Cara, foi assim a hora de mudar a direção da vida, assim. Eu tava muito preocupado com coisas que vinham sendo impostas a mim desde que eu fui me formando como homem. Quando eu fiz 24 anos, eu vi que, peraí, esse caminho aqui não vai dar tempo. Quando eu tiver 40, eu vou olhar para trás e não vai dar tempo de fazer outro mais. Não que fosse ruim, mas eu estava na hora de escolher um caminho que eu olhasse para trás e gostasse muito do caminho que eu percorri. Não de onde eu cheguei. Esse caminho ali foi um saco. E o gostoso é tu curtir o caminho da viagem, não só a chegada. Então, com 24 anos, eu terminei com a banda, terminei o relacionamento que eu tinha, saí do emprego que eu tinha, uma proposta que era grande, que eu não poderia mais tocar, no caso, que eu teria que trabalhar de domingo a domingo. Peguei minhas economias, fui para a Europa e fui para os festivais de jazz. Eu já estudava música em conservatório, fui conhecer conservatórios de lá. E aí, quando eu cheguei lá, o primeiro contato que eu tive foi o festival de Montreux Jazz Festival na Suíça. E eu fiz workshop, aula com o Marcus Miller, um baixista, um dos mais renomados do jazz atualmente. E ele falou uma coisa pra mim que era sobre técnica e estilo. Falou que eu tinha estilo e a técnica ia vir com o passar do tempo, quando eu fosse envelhecendo. E eu não me preocupasse tanto com isso, que era o que eu mais me preocupava aqui, em ter uma técnica boa e ser um super técnico. E ele falou que às vezes o meu defeito, que às vezes uma academia fala pra mim que não serve, o que não é legal, é o que dá minha identidade dentro do meu estilo. Então eu voltei acreditando muito em mim, de lá. E aí foi Montreux Jazz Festival, depois Umbria Jazz Festival na Itália, em Perugia, Milano Summer Jazz. E aí eu fui circulando vários festivais de jazz, conhecendo pessoas que eu podia tocar em Paris. Quando eu cheguei lá, querendo ou não, eu tive a sorte da recepcionista do hotel estar escutando uma rádio de jazz. E ela me veio com um instrumento, perguntou se eu era músico, perguntou se eu tocava jazz. Eu falei que um dia queria tocar e tal. Ela me passou o nome da rua Duque de Lombardis, Rua Lombardis. E tem o Duque de Lombardis, que é o mais clássico clube de jazz, onde toca Ed Motta, toca todos os caras grandes lá na esquina. E tem os outros barezinhos onde estão todos os estudantes de 20 a 35 anos de jazz, que estudam em Nova York, estudam em Paris, moram em Paris e vice-versa. E aí eu cheguei ali. E o pessoal tem uma cultura de estudar música, tocar música instrumental e jazz desde 10 anos, 12 anos de idade. E o que eu fazia dava certo. O que eu vinha fazendo aqui, que era erro, que não era legal, que não sei o que, de repente eu subi no palco, sem conhecer ninguém, sem falar o idioma. Peguei uma guitarra emprestada, eles me deram uma partitura, eu não estava nem conseguindo ler direito, o guitarrista lê mal pra caramba a partitura, não é igual o cara do sopro.
vi os acordes por cima e comecei a tocar e eu sentia que até as coisas que eu tava sentindo que pra mim era errado, o pessoal dava um sorriso e tava fazendo dar certo. Então eu vi assim, cara, eu só tenho que ficar fazendo isso. É isso aí. Fazer. Não adianta pensar que o pintor vai pegar o primeiro quadro dele e vai botar na parede. Claro. Ele vai dar pra tia dele, que vai ficar atrás da geladeira e ninguém vai gostar daquele quadro. Mas depois de fazer bastante quadro, o pintor vai ter um quadro que vai pra uma exposição e tudo mais. Então eu tô fazendo meio sem pretensão. Jogando vídeo no YouTube, feito em celular. E tem que ser assim, e uma hora as coisas acontecem naturalmente, porque você é um cara que brilha, tem talento, tem estilo e também tem muito cabelo. Gostei do seu cabelo, gostei de você, muito obrigado pela entrevista. Que isso, meu. Tá, muito sucesso sempre e volte para contar as novidades, tá bom? Volto com o próximo disco aí. Então é isso aí, esse foi o Sérgio Lamarca. Sérgio Lamarca, você pode ir lá na nossa página no Facebook, é facebook.com/cafezinha2tv. Também tem todos os nossos programas no youtube.com/cafezinha2. Acesse lá e assista se você quiser. Agora, se você não quiser, né, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Até o próximo programa e tchau, tchau. Tchim, tchim. Tchau, tchau, tchim, tchim. Muito obrigado, é nóis.